Welcome back. We are joined today by Colonel Douglas McGregor, a decade Bem-vindo de combat volta. veteran and Hoje also estamos com o Coronel Douglas McGregor, veterano de combate condecorado, autor e ex-assessor do secretário de Defesa dos Estados Unidos. Obrigado por voltar, é ótimo ver você aqui. Eu queria conversar sobre essa entrevista recente do presidente Putin. Ele apresentou o que parecem ser agora objetivos ampliados, digamos assim. Ele falou em colocar toda a Novoróssia sob controle russo, o que incluiria tudo até Odessa. Ele também mencionou que essas zonas de segurança foram perdidas em Kharkov e Izium, basicamente como uma punição por Kursk, além de ter ali objetivos estratégicos bem claros. E tudo isso está acontecendo no momento em que muitas linhas de frente estão cedendo. Eu queria saber, você vê isso como uma nova fase da guerra ou como você interpreta essa nova retórica vinda do presidente russo? new rhetoric coming from the Russian president. Bom, antes de tudo, eu acho que o presidente Putin já disse mais de uma vez, desde o começo dessa guerra, que Kharkov e Odessa são cidades historicamente de língua russa. Então eu hesito em dizer que esse sempre foi o objetivo, mas acredito que a maioria dos russos pensava, desde o início, que se eles fossem fazer isso, essas duas cidades acabariam ficando sob controle russo. Em segundo lugar, eu acho que está indo para a realidade de que a zona de segurança para os interesses e a proteção da Rússia precisa ser muito maior do que o que foi planejado ou previsto no começo. Vamos encarar os fatos. A Ucrânia se tornou um incômodo muito mais perigoso com o tempo do que, na minha opinião, ele esperava. A própria Ucrânia, como nação, eu descreveria como praticamente morta. Mas existe essa fachada de um governo ucraniano, com uma estrutura de apoiadores, não muitos vindos da população, mas apoiadores radicais, milhares de mercenários e estrangeiros. Eles conseguem lançar mísseis e drones de tempos em tempos para criar a ilusão de que ainda existe algum poder ou influência ali, na esperança de atrair mais dinheiro. E eu acho que você sabe que o Zelensky quer 90 bilhões de dólares do Donald Trump, e o Trump realmente se reuniu com ele e conversou, o que me surpreendeu. E para meu horror, me disseram que ele está considerando isso. Espero que não, mas hoje em dia tudo é possível. Então, eu acho que isso é um sinal de que já existem planos em anos em andamento, planos militares, para tornar essas coisas realidade. Eu não acho que o exercício em Sumi seja necessariamente uma punição. Acho que é só uma avaliação realista que diz, se a gente não controlar esse território, não há segurança para a Rússia. A Rússia não pode estar segura. Então a Novoróssia, que sempre esteve, eu acho, no fundo da mente de todo mundo, vai se tornar realidade. E eu certamente faria isso se estivesse no lugar dele. Sem dúvida nenhuma. Bom, ele também disse que o objetivo da OTAN nessa guerra era a derrota estratégica da Rússia. Na verdade, há apenas 2 ou 3 dias, o Mike Pompeo chegou a apostar que esse é o único resultado aceitável, a derrota estratégica da Rússia. Agora, eu imagino que o Putin não vai permitir isso. Mas, ao mesmo tempo, ele está vendo os europeus aumentarem o envolvimento direto deles nessa guerra. Como você acha que ele vai lidar com isso? Você acredita, como muitos dizem, que ele pode decidir que é necessário atacar um país europeu? Ou acha que ele vai se concentrar apenas em derrotar a Ucrânia? Acho que ele tem sido questionado em particular dentro do seu círculo mais próximo. Senhor presidente, até que ponto as coisas precisam piorar antes de reagirmos? A gente tem visto ataques periódicos chegando aos arredores de Moscou, de São Petersburgo, de Rostov e por aí vai. Eles atingiram algumas refinarias, atacaram uma fábrica de mísseis, mas também mataram civis russos e destruíram infraestrutura civil na Rússia. Eu não diria que ele decidiu que já chega, mas acho que agora ele percebe que isso não pode mais ser, não necessariamente ignorado, mas tratado como algo normal. Em outras palavras, chegou a hora de algum tipo de ação. Então esse é o primeiro ponto.
Em segundo lugar, do ponto de vista militar, ele está numa posição em que pode fazer várias coisas diferentes. Ele pode tomar Odessa de forma muito rápida e repentina. Ele já tem as forças concentradas para isso. Vai precisar fazer um pouco mais de trabalho em relação à destruição de alguns pontos de montagem de drones. Sabe, aqueles lugares onde chegam os materiais vindos da Europa e onde os drones e mísseis são montados como partes de um sistema maior, que depois é lançado contra ele ou contra a Rússia. Ele vai ter que mirar nesses alvos e causar uma destruição séria. Mas isso não é difícil de fazer. Eu não acho que ele tenha uma quantidade inesgotável de Iskanders, mas ele tem muitos. Disso não há dúvida. Ele teve tempo de sobra para acumular esse excedente. Então isso ia acontecer de qualquer jeito. Odessa precisa cair. Quando a Ucrânia ficar sem acesso ao mar e ele estiver em posição de se aproximar da população russa na Moldávia, o que tenho certeza ele vai fazer, aí a pergunta é: o que os europeus realmente vão fazer? E a verdade é que eles não têm capacidade de fazer muita coisa. Você e eu sabemos disso. Mas os russos ouviram outra história. Agora, o que eu quero dizer com isso? Desde o começo, quando a gente viu aqueles idiotas na Ucrânia desfilando com símbolos nazistas nos uniformes, aquilo foi o sinal de alerta para os russos. E era algo que qualquer pessoa na Rússia podia apontar como prova de que havia algo errado e que precisava ser destruído. Agora a situação piorou. E eu diria que piorou porque temos líderes europeus, como esse homem, o Macron, que faz declarações extremamente perigosas e imprudentes, junto com a ministra da Defesa, a von der Leyen e outros, falando sobre como a Alemanha vai se transformar numa grande potência militar, com o propósito óbvio de ameaçar a Rússia. Há declarações parecidas vindo de outros países e líderes europeus. Eu não sei qual vai ser a nova linha do Starmer. Tenho certeza de que vamos ver mais uma versão do Starmer, só que ainda menos impressionante, se é que isso é possível. O Macron continua por aí. E todos esses líderes estão dizendo coisas absurdas sobre o potencial da Europa de derrotar e destruir a Rússia. Se você está aí na Rússia, ouvindo isso, e esse material está sendo transmitido pela mídia russa para o povo russo, não está sendo censurado, não está sendo modificado, está sendo transmitido. O que o cidadão russo comum conclui? Que é 1941 de novo. Lá vamos nós outra vez. Mais uma invasão europeia da Rússia. Agora, você e eu sabemos que isso é absurdo. Você poderia pegar todo o exército britânico, o exército francês, o que quer que ainda exista de um exército alemão, juntar os dinamarqueses, os noruegueses, o que eles poderiam fazer? Para onde iriam? Eles não conseguiriam nem defender o litoral do Báltico, não conseguiriam defender a Ucrânia Ocidental. Quem a gente está tentando enganar? Então, do que você está falando? É um absurdo, mas é perigoso. E está provocando uma reação muito perigosa da Rússia. A very dangerous response from Russia. People don't seem to understand it. As pessoas parecem não entender que o presidente Putin não precisa inventar um inimigo imaginário para assustar os russos. A gente já fez isso por ele e continua fazendo. Então, para ele é muito fácil anunciar novas medidas, ampliar as reservas. Ele já tem hoje um exército russo com bem mais de 1 milhão de soldados. É um exército muito bem organizado, bem equipado, bem treinado. Eu acho que é bem comandado. Acho que muitos dos elos fracos na cadeia de oficiais e nas patentes mais altas já foram eliminados. Se alguém fosse escolher um momento e um lugar para enfrentar os russos, esse seria um péssimo. Não faça isso. É burrice até pensar nessa ideia. Então eu acredito que o Putin sabe de tudo isso. Eu acho que ele ainda vai agir de forma bem metódica, porque essa é a natureza dele. Mas eu acredito que Odessa vai ser atacada e tomada. Agora ele pode fazer mais do que isso. Pode. Provavelmente pode. Vai fazer? Aí eu já não sei. Eu ouvi vozes na Rússia dizendo que isso não vai acabar até que estejamos em Kiev e eliminemos completamente esse regime. Acho que muita gente já chegou a essa conclusão, e eles não entendem por que não fizemos mais. O mais trágico de tudo isso, Glenn,
é que na Rússia, de modo geral, as pessoas realmente gostam dos americanos. Elas acham que americanos e russos são parecidos. Mas isso não é bem verdade. Nós poderíamos ser bons parceiros estratégicos, mas por razões diferentes. We would make good strategic partners for different reasons. But we are as different from the Russians as the Chinese are. Mas nós somos tão diferentes dos russos quanto os chineses são. Isso não quer dizer que a gente não possa se dar bem. Mas eu acho que eles desenvolveram essa ideia de que temos muito mais em comum do que realmente temos. E ao mesmo tempo eles têm uma imagem muito positiva do Trump. Acham que o Trump é uma boa pessoa, que ele realmente quer o melhor. Eles não entendem com quem estão lidando. Uma estrela de reality show que vai na direção de qualquer coisa que prometa fazê-lo parecer bem. Isso não é algo com que eles estejam acostumados. Basta comparar o Trump com o presidente Putin. É só olhar para o Putin no palco, o jeito como ele se comporta, como se porta, como se veste, como fala, o público. Olhe para as pessoas que estão na plateia. Como eles se vestem, como eles se apresentam, como eles se comportam. Agora olha para o que a gente tem nos Estados Unidos como presidente. É totalmente diferente, não tem nada a ver. O Putin é o mais próximo de um czar que existe no mundo moderno. E ele realmente tem um pé no mundo czarista e outro no mundo soviético. Ele conhece os dois. E, na minha opinião, ele colocou a Rússia num caminho muito bom de unidade e prosperidade, porque entende que isso é essencial. Com unidade e prosperidade, vem também a segurança. Ninguém nos Estados Unidos pensa desse jeito. O Trump nem chega a considerar essas coisas. Mas, pro bem ou pro mal, eles acham que somos amigos, acham que o Trump é um cara legal. They think Trump is a good guy. Well, Trump, Bom, o Trump, ele fez isso, sim. Parecia que ele estava tentando seguir um caminho mais diplomático. Dava a impressão de que ele achava melhor para os Estados Unidos se darem bem com a Rússia e, basicamente, trazê-los para o nosso lado da balança. Mas desde aquela época, agora parece que ele abraçou o seu lado Biden. Ou seja, ele também transformou essa guerra na guerra dele. Quer dizer, parte disso também tem a ver, eu acho, com essa nova narrativa que está saindo de praticamente todos os meios de comunicação no Ocidente agora, a de que a Ucrânia está vencendo de novo. O que você acha que está por trás do cálculo do Trump? Você mencionou que ele talvez volte a enviar bilhões em ajuda para a Ucrânia. Então, qual é a estratégia aqui? Os Estados Unidos vão voltar, ou melhor, se aprofundar ainda mais nessa guerra contra a Rússia. Antes de tudo, é preciso entender que não existe uma estratégia. Nunca existiu. Tivemos algo que se parecia com uma estratégia por causa de George Kennan, do artigo dele como Mr. Cheeks, e do que depois acabou virando a política de contenção. Desde então, a nossa estratégia tem sido manter o controle de 750 bases em 80 países, para continuar exercendo influência na busca pela hegemonia financeira. E veja, o que sustenta essa ideia de hegemonia financeira, na cabeça americana, é a hegemonia militar. Então o americano pensa assim: bom, se eu gasto $1 trilhão em defesa, eu ganho todos esses benefícios, inclusive a hegemonia financeira no mundo. É tudo uma ilusão, mas é assim que as pessoas pensam. Os americanos veem defesa como se fosse ir ao supermercado. Você vai lá e compra algo da prateleira, um pão, manteiga, um pedaço de rosbife, o que for. E isso é o que chamam de defesa. Bom, a gente compra isso, compra aquilo, pronto, temos defesa. Mas não há nenhum entendimento de como se constrói poder militar ou qualquer outra coisa. É isso que o presidente Putin está enfrentando. É isso que os iranianos estão enfrentando. A mesma coisa. Não existe uma estratégia. E o que quer que o presidente Trump decida fazer quando acorda de manhã é o que a gente faz. E ele não está planejando a destruição sistemática da Rússia. De jeito nenhum. A gente sabe como isso começaria. Então o que ele está tentando fazer? Bem, ele está tentando fazer o que acha que vai beneficiá-lo e também a presidência dele. E mais adiante talvez isso acabe sendo útil para os Estados Unidos. Como ele define isso? Sinceramente eu não sei. Não faço ideia. Eu não vejo nenhum benefício para nós em nos envolvermos com a Ucrânia de forma alguma.
E também não vejo nenhum benefício estratégico para nós em atacar o Irã. Então, sabe, ele pergunta, quais são esses benefícios? E eu não tenho resposta, porque para mim isso soa absurdo. Mas o problema é que é aí que a gente está. É tudo que se tem nesse momento. Eu entendo que aparentemente houve uma reunião recente com o presidente Trump, o círculo mais próximo dele, o chefe do Estado-Maior Conjunto e talvez alguns outros líderes militares, para discutir o que fazer se voltarem a bombardear com o objetivo de, entre aspas, terminar o trabalho. Isso é tão insano quanto dizer, aqui estão 90 bilhões de dólares, agora vá e vença sua guerra na Ucrânia. É absurdo. A gente sabe que tudo que vai para a Ucrânia, o quê? Uns 50% simplesmente desaparecem na corrupção, o buraco negro da corrupção. E o resto, o que acontece com ele? Bom, muita coisa disso é vendida. Quero dizer, os ucranianos têm fornecido aos cartéis da Colômbia, da Venezuela e do México todo tipo de equipamento e capacidade interessante que foram dados a eles pelos europeus e por nós. Você pensaria que o presidente Trump sabe disso. Eu não sei se alguém já contou isso para ele. E mesmo que tivessem contado, não sei se ele acreditaria. Vai saber. Mas o fato é que não existe uma estratégia clara. Não há um objetivo final. Tudo gira em torno de como a gente continua no topo. Em outras palavras, como é que a gente continua sendo o hegemon financeiro e militar do mundo? Pois bem, acabamos de descobrir que não somos o hegemon militar do mundo. Fomos derrotados, sem margem para dúvida. Em vez de reconhecer isso e dizer, ok, é hora de dar um passo atrás e repensar o que estamos fazendo, ele fala em insistir de novo. É pior do que loucura. Então, quando você vê todos esses globalistas aparecendo do nada, eu ouvi o Niall Ferguson outro dia, dizendo que a Ucrânia agora está em posição de reagir e vencer. Olha, eu não conheço ninguém em sã consciência que tenha visitado a Ucrânia, que ache que a Ucrânia tem a menor chance de vencer uma guerra contra a Rússia. O que é muito mais provável agora é que o Putin finalmente diga, chega, basta. E lembre-se, ele está numa situação difícil. Quando eu falo sobre a Rússia, sempre tem gente que diz, McGregor, claro, você fala isso, os russos podem fazer aquilo. Você diz que os russos estão fazendo isso. Bom, se eles conseguem fazer tudo isso, por que ainda não venceram? Por que não atravessaram o rio? Por que não entraram em Kiev? Por que não simplesmente marcharam para o oeste? Em outras palavras, ninguém acredita até que aconteça de fato. Agora, a responsabilidade é da Rússia, que precisa provar que é capaz de fazer o que diz. Não existe esse pensamento de, olha, vamos sentar, vamos encerrar isso logo. Isso já se arrasta há tempo demais. Não é do interesse da Europa, nem da Ucrânia, e certamente não é do interesse da Rússia ou dos Estados Unidos. Então, como é que a gente põe fim a isso? Essa deveria ser a pergunta. Mas ninguém está falando dessa forma. No one is talking like that. That's the tragedy. Essa é a tragédia. Olha, eu acho que a maior parte do público, assim como a classe política, claro, existem os mais linha dura, mas muitos estão simplesmente presos, na minha opinião, às narrativas. Se você defende que deveríamos negociar uma nova arquitetura de segurança para a Europa, que também leve em conta as preocupações da Rússia e, com isso, tire a Ucrânia da linha de frente de uma Europa dividida, a reação imediata vai ser, isso é uma posição pró-Rússia. E, em vez disso, afirmar que a Ucrânia está vencendo uma guerra que ela não pode vencer, uma guerra que está destruindo o país e que talvez nos leve a um confronto direto com a Rússia, isso, de alguma forma, é visto como uma posição pró-Ucrânia. Então não existe um debate real sobre isso. Ninguém está analisando os próprios argumentos. É só repetição de slogans muito emocionais e que estão fazendo muito mal ao mesmo tempo. Mas eu concordo. Se o Putin decidir agora que já chega e resolver escalar de forma significativa para acabar de vez com essa guerra, como seria essa escalada? Bom, eu tentei descrever isso para você, acho eu. Well, I tried to describe it for you, I think.
I think first and foremost they would move to seize. Acho que, antes de tudo, eles tentariam tomar Odessa e transformar a Ucrânia em um país sem saída para o mar. Historicamente, a Ucrânia, e você conhece os mapas, não sei se já mostrou isso, a maioria dos europeus que vivem no oeste ou no centro e leste da Europa também não entende muito bem o leste europeu. Então, se a gente olhar os mapas históricos, a Ucrânia não é exatamente o que é hoje, é mais a parte norte, que se estende quase até Kursk. Em outras palavras, é uma região aberta. É uma área não exatamente uma nação, no sentido mais estrito da palavra. Por isso, tirar Odessa dela é algo inevitável. So stripping Odessa from it is inevitable. It was never Ukrainian, never part of Ukraine. It was Nunca foi ucraniano, nunca fez parte da Ucrânia. Foi fundada por exércitos czaristas que conquistaram a região e expulsaram os mongóis, os tártaros e os turcos. Então a pergunta agora é, o que fazer nesse ponto? Se você está no Ocidente, vai tentar contra-atacar? Vai tentar expulsar os russos? Boa sorte, isso não vai acontecer. Mas eu acho que os russos podem fazer isso de forma muito rápida e muito decisiva. Quando eu digo rápida, é bom lembrar que os russos são metódicos, então eles levam meses para fazer essas coisas. Eles também poderiam entrar em Kiev bem depressa. Poderiam descer do norte, vindo de Belarus. They could come down from the north, from Belarusia. I'm told they have tens of thousands. Disseram que eles têm dezenas de milhares de tropas lá, incluindo algo entre 20 e 30 mil norte-coreanos que ainda não entraram em ação. Além disso, tem a força que está agora em Sumy, lidando com as 3 cidades fortificadas no centro. Essas cidades estão prestes a cair, o que significa que dá para reorganizar e concentrar de novo todas essas forças na Ucrânia e movê-las para onde quiser. Então, eu vejo 3 movimentos possíveis. Um em direção a Odessa, outro atravessando até Kiev, e um terceiro descendo da Bielorrússia em direção a Kiev. Isso pode ser feito. Como eles vão fazer e quando vão fazer são perguntas que eu realmente não tenho como responder. Então você acha que tomar Kiev pode ser um dos principais objetivos? Digo, essa é a mãe de todas as cidades russas, como dizem. Bom, não dá para descartar. Se você está sentado em Moscou agora, olhando para a confusão que tem nas mãos, e o Ocidente tiver que lidar com um governo no exílio instalado em Lviv, certo? A gente não tem um mapa aqui, mas se você olhar para Lviv, aquela região já fez parte da Polônia, da Galícia polonesa. Depois virou parte do Império Austro-Húngaro. Primeiro austríaco, depois austro-húngaro. Esse é um problema. A boa notícia é que os poloneses descobriram recentemente que os ucranianos voltaram aos velhos hábitos. E a coisa ficou feia entre Varsóvia e Kiev. Com razão, aliás. Quero dizer, quantas vezes você precisa ver os ucranianos comemorando pessoas que mataram 100 mil poloneses antes de finalmente acordar e encarar a realidade? E desde o começo, sabe, eu conversei com russos, e todos eles diziam a mesma coisa. Por que eles simplesmente não entregam a parte ocidental da Ucrânia para os poloneses? Deixem que eles lidem com isso. E todo mundo ia rir porque sabem que, se os ucranianos não gostam da gente, gostam ainda menos dos poloneses. E olha, isso vai acabar virando problema de outra pessoa, mas pelo menos sai da nossa mesa. Acho que daria para sentar numa mesa com todos os países que fazem fronteira com a Rússia e com Belarus, agora, na Europa, e tentar chegar a algum tipo de solução que todo mundo consiga aceitar. Mas para isso é preciso ter gente racional. O Putin é racional. Varsóvia está começando a agir de forma mais racional, finalmente. Lituânia, Letônia, Estônia, não sei. Esse pessoal me preocupa, porque, sabe, eu lembro que os alemães já falavam deles lá nos anos de 1870, 80, quando eles expressavam toda a oposição aos czares e o quanto odiavam o Alexandre III e por aí vai. A verdade é que eles não eram maltratados sob o czar. Na verdade, tinham um padrão de vida melhor e muitos aspectos da sociedade deles estavam em situação bem melhor que a da Rússia. E no fim, foi preciso que Moltke e Bismarck se juntassem para dizer, chega, parem com isso. Sabe, nós não vamos nos meter. Se entendam com o vizinho. O czar não é o vilão que vocês dizem que ele é.
e vocês precisam conversar com ele. Estamos num ponto em que deveríamos dizer algo parecido. Se entendam com seus vizinhos e nos deixem fora disso. Mas sabe, você tem um presidente como o Trump, que se sente lisonjeado com a ideia de ser um grande homem, capaz de interferir, tomar decisões e mover as peças do tabuleiro. Péssimo negócio. Bad business. Well, as we see Bom, como a gente vê, há uma crise de energia, claro, na Ucrânia. Também há uma crise de pessoal. Dá para perceber algumas fraturas nas linhas de frente, especialmente em Zaporizhia, que está virando um grande problema agora para a Ucrânia. E no meio disso tudo, o Zelensky sugeriu que eles poderiam atacar a Belarus também. Como você entende isso? É só uma forma de fazer barulho, criar manchetes na OTAN e mostrar que a Ucrânia ainda está vencendo? Ou você acha que eles realmente poderiam seguir por esse caminho? Porque eu imagino que a resposta russa seria bem dura. Isso certamente mudaria toda a dinâmica da guerra. Ah, com certeza. Quer dizer, o Zelensky é o capitão de um navio que está afundando. As ondas já estão batendo no convés. Ele está indo para o fundo. Então, o que ele pode fazer para sobreviver? A última coisa que ele vai fazer é buscar a paz. A última coisa que ele vai propor é qualquer tipo de acordo que possa enfraquecer ele e o governo dele. Na verdade, se você olhar para Israel agora, Israel está numa situação parecida, embora muita gente no Ocidente nem perceba isso. A situação dentro de Israel é péssima. E dentro da Ucrânia também. Milhões de ucranianos estão de saco cheio dessa guerra. Muitos adorariam se livrar do Zelensky. E olha, você está mais perto disso do que eu, então acaba conversando com jornalistas que vão para lá com frequência. De vez em quando eu converso com alguns alemães que topam compartilhar as impressões deles. Mas pelo que eles contam, a minha impressão é que a Ucrânia Ocidental está um desastre. As pessoas lá estão de saco cheio de tudo isso. Não querem mais saber dessa história. Então o que se faz? Faz o que o Netanyahu está fazendo. O Netanyahu diz, nós nunca vamos sair do Líbano. Ele manda o exército se entrincheirar, montar postos de controle, construir fortificações. Quando você está indo muito mal, você não admite que está indo muito mal. Não é assim que se faz. Você reage com o que ainda tem, até o momento em que não dá mais, e tudo desaba de vez. E eu acho que é para aí que a Ucrânia está indo. Infelizmente, acho que é para lá que os israelenses também estão indo. Então, você vê algum caminho diplomático, então? Digo, comparando com Israel, acho que muitos russos estavam olhando para o que aconteceu, para a guerra contra o Irã. E muitos deles, pelo que parece, concluíram que todas aquelas negociações foram truques do governo Trump. Até o memorando de entendimento parece ter sido uma iniciativa para ganhar tempo, talvez, porque parece muito improvável que esses pontos sejam realmente colocados em prática. Mas eu tenho a impressão de que os russos chegaram à mesma conclusão, que não existe mais diplomacia, não existe mais espírito de cooperação, que tudo isso basicamente acabou. Mas se isso for verdade, então só sobra a guerra, não é? Olha, eu acho que o que está acontecendo é o seguinte. É o caso do menino que gritava lobo, sabe? Você conhece a história e a maioria dos seus espectadores também. É isso que os europeus estão fazendo. Estão gritando lobo. O lobo está vindo. Se essa bobagem não parar, eles vão acabar tendo o que não querem. Os russos vão reagir, disso não há dúvida. Isso não pode ser descartado como possibilidade. Eles não deviam apostar na boa vontade eterna do presidente Putin. O presidente Putin quer fazer negócios com a Europa, quer se dar bem com a Europa. Mas nas circunstâncias atuais, se ele não conseguir, vai fazer o que for preciso para proteger a Rússia. Então eu acho que é esse o caminho em que a gente está agora. Até onde isso vai? Quanto tempo vai durar? Eu não sei. Às vezes, sabe, quando o exército estrangeiro está batendo na sua porta, é aí que as pessoas finalmente caem na real e querem negociar. E talvez seja isso que acabe acontecendo.
As forças russas podem reagir com violência e de forma decisiva. Espero que não. Mas de outro jeito, como é que isso termina? Porque se não existe uma estratégia, como pode haver diplomacia? O que você diz para o diplomata? Tipo, queremos que você vá se encontrar com os russos em Poltava, sente lá e veja se consegue encontrar uma solução. Aí o diplomata pergunta, tá, mas o que vocês querem alcançar? Qual é o objetivo? Qual é o resultado final? Ninguém sabe. Ah, queremos garantir que a gente pareça vitorioso e o inimigo pareça fraco. É isso, tudo se resume à aparência. Com o Trump, é tudo sobre aparência. Só isso. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Então, o que os europeus vão fazer? Eles estão tentando explorar a aparência, a necessidade de mostrar algo, criando o mito de que a Ucrânia é a fênix que renasce das cinzas graças aos drones e que o mundo vai mudar por causa disso. Aí vem o pedido. Por favor, nos deem mais dinheiro para que a gente possa sair por aí, fazer mais guerra e salvar vocês no Ocidente da invasão inevitável que vem de Moscou. É tudo uma grande besteira. Vamos ser francos. Eu detesto falar de forma tão dura, mas você, eu e muita gente já estamos discutindo isso há muito tempo. As pessoas não nos ouvem. Elas ouvem os malditos líderes que estão no poder, que as traem todos os dias. E até que elas acordem e percebam que colocaram as pessoas erradas no comando, pouca coisa vai mudar. When you look at the economic situation, how Quando a gente olha para a situação econômica, até quando você acha que isso pode continuar? Porque os principais líderes da Europa hoje estão bem impopulares e as economias também estão bem instáveis. Mesmo assim, eles querem mandar cada vez mais armas, cada vez mais dinheiro para Kiev. Mas agora até os alemães começaram a demonstrar preocupação com os orçamentos. Ou seja, se a economia afundar, a coisa não vai ficar boa. Muita coisa pode dar errado. Como você vê a possibilidade de continuar arrastando essa guerra? Porque os europeus ainda insistem que é cedo demais, prematuro demais, para falar em qualquer tipo de diplomacia com os russos. Quer dizer, já são 4 anos e meio boicotando a diplomacia. Então, 4.5 years of boycotting diplomacy, so Olha, eu sei que nos próximos 12 meses a gente tem mais ou menos 18 trilhões de dólares em títulos do Tesouro que precisam ser renovados. A taxa média desses papéis é de 3,3%. Hoje, o título do Tesouro de um ano nos Estados Unidos está em torno de 4%. Então, se a gente rolar esses 18 trilhões agora, nesse nível atual, estamos falando de cerca de 49 bilhões de dólares por ano só em juros. E isso antes de considerar o peso dos juros sobre o déficit anual de 2 trilhões de dólares. Sabe, Glenn, eu sei que estamos quebrados. Vamos ser francos. Estamos completamente quebrados. Sobre a questão do petróleo, há diferentes interpretações, mas me disseram que nas próximas 2 ou 3 semanas, o nível da reserva estratégica de petróleo vai estar perigosamente baixo. O pessoal das Forças Armadas, em conversas reservadas, acredita que a gente precisa de pelo menos 240 milhões de galões para estar minimamente preparado para qualquer coisa. Com licença, barris, 240 milhões de barris. Eu não sei exatamente onde estamos agora, mas sei que estamos chegando perto. Imagino que a situação na Europa esteja tão ruim quanto, ou talvez até pior. Os gilts em Londres, que é o termo inglês para títulos do Tesouro, estão com muitos problemas. Eu não acho que a economia de lá vai aguentar por muito mais tempo. Na França, acho que tudo depende da mesma coisa que depende na Alemanha. Se você está na Alemanha ou na França, está esperando o cheque do governo chegar? Cadê meu cheque da aposentadoria? Sabe? Para poder sair de férias ou fazer isso, aquilo outro. Quando isso parar, quando for interrompido, quando for quebrado, aí sim o caos vai começar. Isso é muito mais importante para as pessoas na Europa, como você sabe, do que o que acontece na Rússia.
Quando a economia muda, as prioridades obviamente começam a se deslocar bem rápido. Mas até isso acontecer, existe uma contradição. Porque de um lado a gente continua dizendo que a Ucrânia está vencendo, que virou o jogo, e de outro, vemos a necessidade de uma grande escalada com esses ataques, muitas vezes partindo de territórios da OTAN, com armas, as nossas armas, guiadas pela nossa inteligência. Eu colocaria os Estados Unidos nessa categoria, claro, porque acho que eles fazem muito mais na parte de inteligência do que os europeus, simplesmente por causa das capacidades que têm, eu imagino. Mas agora tem um novo desenvolvimento. A Finlândia mudou suas leis. Agora eles podem armazenar armas nucleares em seu território. Não as deles, mas de outros. Você acha que isso pode fazer parte de uma possível guinada do Trump de volta para a guerra na Ucrânia? Ou seja, realmente posicionar armas nucleares na Finlândia? Porque, veja, seria difícil prever que tipo de intensidade isso vai ter. Well, it's very reckless, obviously. Bom, isso é muito imprudente, obviamente. Os finlandeses fizeram negócios enormes com a Rússia por décadas, lucraram muito com o comércio de fronteira com os russos. Agora fecharam tudo e acabaram se prejudicando, assim como os alemães. Por que eles acham que precisam ter uma arma nuclear em seu território, se os russos nunca os ameaçaram, nem demonstraram interesse em fazer isso? Já os russos, por outro lado, vão olhar para essa situação e sentir que precisam posicionar tropas, inclusive forças com capacidade nuclear ali por perto, para poder neutralizar a Finlândia. Que desastre. Isso é simplesmente uma loucura. Mas se você acredita no argumento dos globalistas, lembre que o argumento deles é bem simples. A Rússia é má e perigosa, porque tem um caráter nacional, uma identidade nacional, uma cultura própria, fronteiras que protege e se recusa a se submeter a todas as tendências e vontades que a gente vem ouvindo dos globalistas europeus. Alguém perguntou, bom, o que a Rússia precisa fazer para ser bem-vinda na comunidade globalista da Europa? Eu respondi, eles não eram perguntar para me expor. They have to learn to speak some new language. They all have to become transgender persons. Eles todos têm que se tornar pessoas transgênero e defender esportes de meninos e meninas ou algo assim. Quer dizer, é um tipo de loucura. É como o bolchevismo de 1919 e 1920, turbinado. Isso obviamente não vai acontecer. E as pessoas que estão comandando a Europa agora são globalistas. Todos fazem parte da mesma elite dominante. São globalistas sentados em Washington, aqui nos Estados Unidos, a pouco mais de 1 hora de onde eu moro, e pensam todos da mesma forma. Agora, a maioria dos americanos que votam apoia essas coisas? Não. A maioria dos americanos quer isso? Não. Mas isso não importa. Em outras palavras, a própria democracia, no sentido ocidental, virou uma fachada sem sentido. A gente não tem mais controle sobre as pessoas que realmente nos governam. Então, a única saída para isso, na minha opinião, no curto prazo, não só no longo, mas no curto prazo, é a falência. E é para lá que o Ocidente está indo, ou, pelo menos, a maior parte dele. Eu acho que o presidente Putin, com sabedoria, esperou que isso acontecesse. Só que ainda não aconteceu. E ele está decepcionado, porque esperava que viesse mais cedo, não mais tarde. É só lembrar da Alice Weidel. Ela fez um discurso excelente há algumas semanas no Bundestag. Ela listou todos esses problemas e depois perguntou: qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Pois bem, a primeira coisa que vamos fazer é ir a Moscou. Vamos renegociar nossos acordos com Moscou, nossa relação com aquele país. Ela rejeita completamente essa visão globalista de ameaça e está certa em fazer isso. Depois, precisamos retomar o controle do nosso próprio país, de quem está nele e do Estado de Direito. A Alemanha costumava ser um lugar maravilhoso, onde você podia atravessar qualquer grande cidade 20 ou 25 anos atrás, às 3 da manhã, sem medo de nada. Hoje não mais. E é disso que o AfD trata. E eles nem aos Unixes, esses movimentos estruturais europeus.
Mrs. Gronley e Dean Numas. Eles precisam ser removidos. E pelo que eu vejo agora, a única forma disso acontecer é do jeito que foi descrito. Os cheques simplesmente param de chegar pelo correio. Olha, o ex-assessor do Zelensky, Alexei Arestovich, fez um comentário parecido. Ele disse que se fosse concorrer à presidência da Ucrânia, a primeira coisa que faria, se ganhasse, seria ir a Moscou e prometer que a Ucrânia nunca mais seria usada como linha de frente da OTAN contra a Rússia. E também aceitaria aquelas concessões territoriais dolorosas. De novo, para mim, parece que pelo menos alguém está falando em fazer algo para tirar a ameaça que a Rússia sente. É meio estranho agora, especialmente na Europa, onde a suposição é que, bom, a Rússia é imperialista, então qualquer tentativa de conversar com ela seria apenas apaziguar e recompensar o Putin. Mas isso não dá para contestar. Não tem debate nenhum sobre isso. E isso me leva à minha última pergunta. Como você enxerga essa guerra? Como ela termina? E como vai ficar a Europa depois dessa guerra? Porque, sinceramente, eu não consigo ver um fim possível. Mesmo que tudo a leste do rio Dnieper caia nas mãos da Rússia, por que os europeus ou os Estados Unidos iriam abrir mão de um conflito por procuração, onde podem, enquanto chamarem de resistência na Ucrânia, lançar drones e mísseis contra a Rússia e continuar tentando enfraquecê-la? Então, afinal, como é que essa guerra realmente chega ao fim? How does this war actually come to an end? Olha, Glenn, você sabe que nós americanos temos esse hábito infeliz de usar a Agência Central de Inteligência para influenciar eleições. E a gente tem influenciado eleições recentes na Europa. Eu acho que a liderança na Romênia e na Moldávia seria bem diferente do que é hoje, se a gente não tivesse interferido nesses países. Acredito que há vários líderes no topo da OTAN que estão comprometidos, que na prática agem como agentes dos interesses dos Estados Unidos. São instrumentos da inteligência central. Isso não é novidade. Não é nenhuma revelação, embora algumas pessoas possam se surpreender ao ouvir isso. A questão é, isso precisa acabar. E como é que você se livra dessas pessoas? Bem, é preciso despertar as populações, fazer com que elas reconheçam a importância dos próprios interesses. E você já começa a ver isso acontecendo na Alemanha. Pela primeira vez, veja só, desde os anos 70, quando tivemos aquele debate sobre o teatro ou as forças nucleares de alcance intermediário, o INF, você deve se lembrar que antes de chegarmos ao tratado, o Helmut Schmidt assumiu o governo e conduziu a Alemanha a apoiar essa iniciativa, o que na época foi a coisa certa a fazer. Era necessário. Mas já havia gente dizendo, sabe, talvez seja a hora de a gente se tornar neutro. Pois bem, não era. Um bom momento para isso teria sido logo depois da Segunda Guerra Mundial, ou no máximo no começo dos anos 50. Mas essa oportunidade foi perdida, talvez no futuro. Eu acho que agora vejo os alemães voltando um pouco nessa direção, reconhecendo que eles têm interesses nacionais fundamentais e que esses interesses precisam ser respeitados. Então, quando você pergunta, como é que isso termina? Eu acho que isso termina quando a gente junta nossas coisas e vai embora para casa. Primeiro de tudo, a gente sai. A gente se retira. Alguém me perguntou quando é que essa guerra com o Irã acaba. Se o memorando de entendimento não vale nem o papel em que foi escrito, como é que isso termina? Termina quando a gente zarpa, quando a gente decola. Porque veja bem, a gente não mora lá. É isso que os europeus precisam lembrar. A gente não mora lá. O Charles de Gaulle vivia tentando dizer isso para eles, que os americanos não moram na Europa. E ele estava certo. Então a gente junta nossas coisas e diz, chega. A gente não pode se dar ao luxo de ficar. Estamos indo embora. Aliás, isso era algo que, em particular, o presidente Trump queria fazer uns 4, 5, 6 anos atrás, quando ainda estava no cargo. Ele não sabia bem como fazer, mas queria se desvincular, não comercialmente, porque os negócios continuariam.
A gente quer ser parceiro, mas queremos sair desse negócio de manter guarnições em outros países, certo? Acabar com isso. É um anacronismo. E está ficando claro que é um anacronismo lá no Golfo Pérsico. Todas as forças que a gente mantém hoje em solo europeu, que supostamente estão lá para proteger os europeus de uma invasão russa iminente, essa é a teoria, seriam todas eliminadas nos primeiros minutos de qualquer guerra, por mísseis de precisão e sistemas não tripulados. Pois é assim que as coisas são agora. A guerra mudou, esse modelo não funciona mais, precisa acabar. E isso não quer dizer que a Europa esteja indefesa, porque o que o Irã fez, qualquer país europeu também pode fazer. Iran has done, every European country can do. And the European alliances. E as alianças europeias que querem existir, que querem trabalhar juntas, que se sentem culturalmente à vontade umas com as outras, e eu acho que isso é muito importante na Europa, onde há interesses em comum, elas podem construir o tipo de capacidade que o Irã construiu e que acabou nos derrotando. Então, tudo isso pode ser feito. Mas enquanto estivermos lá, enquanto continuarmos metendo o dedo nisso e colocando dinheiro, vai ser muito difícil mudar essa situação. Por isso eu sempre digo, a gente precisa sair. E não digo isso porque quero que o meu país fracasse. Não tem nada a ver com isso. A gente precisa sair. E quando sairmos, isso vai acabar. E eu acho que é isso que o presidente Putin entende. É por isso que acredito que a gente vai ver alguma ação militar acontecendo em breve. Acho que sim. Só não sei o quanto isso vai ser decisivo. Espero que isso seja suficiente para convencer os europeus de que chegou a hora de sentar e acabar com isso, ter conversas sérias de verdade. Sabe, é curioso. Eu lembro de você especialmente anos atrás, quando a gente começou a falar sobre esse assunto. Você dizia, quanto mais se demora para conversar, quanto mais se adia a negociação, pior vai ser o resultado. E olha, parece que ninguém quis ouvir, né? A gente age como se tivesse vencido o Irã. Continuamos dizendo que o Irã precisa cumprir certas exigências. Sério, eles venceram, nós não. É isso que o vice-presidente Vance está dizendo para todo mundo. E agora, o que você vai fazer? Dizer para o Putin que ele tem que cumprir essas obrigações ou então não vamos conversar com ele? Ele está vencendo. E se as pessoas não acreditam que ele está vencendo, então ele precisa mostrar de forma bem clara que está. Acho que é para esse ponto que a gente está indo. Sim, pode ser num futuro bem próximo também. Enfim, o nosso tempo já acabou. Então, muito obrigado, como sempre, por compartilhar suas ideias, Coronel. Agradeço muito. Much appreciated. Certo, Glenn. Obrigado. Bom te ver.